fazer mais uma oração, preparar o nosso coração para aquilo que Ele quer fazer aqui dentro. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença, pelo privilégio de ter um contato com Tua palavra, de ter, meu Deus, um privilégio de estar aqui reunidos para poder ser ministrado por Ti, ser, meu Deus, tocado por Ti também, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar o nosso coração, como o Vitor disse, como o presbítero Vitor disse, que precisam ser, meu Deus, mudadas aqui dentro, Pai. Ser altares, assim como foi orado, que hoje seja um dia de decisão, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. As crianças podem se dirigir então à sala. Só um aviso, foi esquecido um celular no banheiro, não sei de quem é. De quem é? Está escrito fé. Batata? Tá. Amém. Glória a Deus. Hoje, como a maioria sabe, se você não estava sabendo, hoje nós estamos se preparando para esse encontro com Deus. Amém? E esse encontro com Deus, eu não quero que as pessoas pensem que a gente está sendo movido por causa do encontro com Deus. Não. Nós estamos movidos por causa daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, eu vejo que Deus, Ele confirma algumas coisas, porque semana passada... Quantos vieram semana passada? Semana passada o presbítero Eduardo trouxe uma palavra que eu creio que foi da parte de Deus, aquilo que eu e algum pessoal, a gente foi lá para Tóquio, na conferência que teve, a gente foi se edificar, se aperfeiçoar lá e foi bênção demais. A gente vê que como que a gente precisa ter um despertamento e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Amém? E o presbítero Eduardo, antes de pregar, eu perguntei para ele, né, o que você vai estar ministrando tudo. E ele compartilhou comigo. Compartilhou que queria trazer uma palavra que estava queimando o coração dele a respeito de arrependimento, a respeito de voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, onde a igreja tinha perdido, né? Então, e a mesma coisa que eu estava pensando, ele também estava pensando. Então, nisso a gente vê que Deus está direcionando. Então, nós não estamos sendo movido porque aconteceu alguma coisa, ou porque vai ter um encontro com Deus daqui a um mês. Não, nós estamos sendo movidos, entenda, que é porque Deus Ele quer mover nosso coração. Amém? E nós precisamos então estar sensível para aquilo que Deus está fazendo. Como o presbítero Vitor disse, é como se fosse uma onda. A gente está perdendo a onda que Deus está liberando sobre nós, e a gente precisa, se lançar nessa onda para que Deus possa fazer coisas em nossa vida. Amém? E a maioria sabe sobre que para ter um encontro com Deus, nós precisamos nos preparar. Amém? Precisamos realmente estar com o coração santificado, um coração preparado. E a gente não está indo lá para ficar 2 dias, fazer um estudo. Não, não é isso. É um tempo para alinhar nosso coração. É um tempo para a gente poder, realmente analisar nosso coração, para ver se realmente a gente está preparado para essa volta. Porque eu fico preocupado com a igreja, como se fosse aquela igreja da Laodiceia. Né? Todos conhecem lá Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia, que ela pensava que estava tudo bem, ela estava convicta que estava tudo bem. E às vezes a gente pergunta para o pessoal e para a igreja, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Isso está tudo bem. Mas só que semana passada, ou alguns dias atrás, ou continuamente está vivendo, caindo em pecados, em coisas que, fere o coração e a santidade de Deus. A gente vive, talvez, nossas atitudes, ela fala mais alto daquilo que a gente diz. E as nossas atitudes, muitas vezes, reflete uma falta de compromisso com o coração, uma falta de compromisso com o coração de Deus. E o que a gente precisa, então? Será que está tudo bem mesmo? Né? Certa vez, há uns tempos atrás, nesse ano ainda, a gente ministrou uma palavra sobre pesaste, foste na balança e foi achado em falta. Que todos nós estávamos sendo pesados na balança de Deus. E naquele dia foi feito um apelo. Se você está sendo pesado na balança de Deus e você se acha em falta, então vem à frente e nós vamos se consertar com Deus. Eu fiquei feliz ao mesmo tempo, mas eu fiquei triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque veio quase mais que a metade da igreja veio para frente, estava em falta com Deus. Não sei se é para se alegrar ou não sei se é para chorar.
Porque quantos de nós, foi ministrado na célula também, né? O Rogério levou uma palavra na célula do presbítero Eduardo, sobre voltar às primeiras obras também. Foi repetido a palavra daquilo que Deus ele queria liberar. E será que a gente está vivendo aquela primeira obra, aquele primeiro amor? Ou será que a gente está tão distante daquilo que Deus fez um dia na nossa vida, estamos tão insensíveis, tão frios? E às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas não está. A gente está tão insensível por causa de pecados, por causa de coisas que ferem a santidade de Deus e nos separa de Deus. E por mais que estamos na igreja, será que estamos preparados? Será que estamos preparados para essa volta? Então essa preparação não é para 2 dias não, entenda que essa preparação é para hoje. E hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia da gente vir aqui à frente e deixar tudo que a gente precisa deixar, para a gente não fazer mais, amém? Para a gente se consertar com Deus, amém? Então é com esse coração que eu quero que a gente possa aproveitar esses momentos com Deus, momento de arrependimento, momento de conserto, né? O João Batista, até mesmo Jesus, ele pregava uma coisa só, ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Será que eu e você nós precisamos nos arrepender? Será que nós reconhecemos que precisamos nos arrepender? Mas o arrependimento é uma mudança. O arrependimento é uma mudança do fundo do coração, não é algo que eu vou lá na frente chorar um pouquinho, não. É uma mudança de hoje eu determino, na minha vida eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou agradar o coração de Deus. Sabe, não é uma emoção, é uma decisão, e hoje nós temos que decidir, se nós queremos ter esse encontro com Deus, nós precisamos deixar. Sabe, a nossa vida não é porque nós temos um título de pastor, um título de presbítero, diácono, ou um título de cristão, que nós vamos para o céu. Não é porque nós estamos dentro da igreja, e isso é bíblico, nós temos que congregar, mas não é porque nós fazemos isso, não quer dizer que nós vamos para o céu. Porque nós podemos estar dentro da casa de Deus, mas fora do propósito de Deus, fora do coração de Deus. Um coração aqui, mas, aliás, o pé aqui, mas o coração e a mente longe. Então hoje, eu sei que é uma palavra às vezes de confronto, mas é necessário uma mudança. Eu estou clamando nesses dias, nesse mês, por uma mudança. Estou clamando por uma mudança. E foi algo que Deus falou comigo numa das reuniões que a gente teve do encontro aqui. Deus liberou uma pergunta que, na verdade, esse mês, muita coisa mudou dentro de mim. Não é só por causa do que aconteceu, dos acontecimentos, mas a pergunta foi: você não aprendeu ainda? A pergunta foi, e que daí eu compartilhei com o pessoal da equipe do encontro: você não aprendeu ainda? Será que nós não aprendemos ainda? Será que precisa acontecer tanta coisa para a gente se despertar? Será que precisa acontecer alguma coisa a mais para a gente entender: Senhor, eu me rendo? Será que precisa acontecer mais algumas coisas para a gente dizer: Senhor, eu me rendo completamente à Tua palavra? Porque nós como cristãos muitas vezes estamos sendo convenientes. Se for conveniente, eu vou obedecer. Se for conveniente, eu vou lá participar. Mas se não for conveniente, eu não vou. É uma indiferença tal que muitas vezes a gente pensa que está bem, mas será que está bem mesmo? Então nós precisamos mudar nosso coração, amém? Precisamos de um arrependimento, precisamos de mudança. E que esse seja um encontro, esse que seja um dia de uma atitude, de uma mudança hoje, de uma determinação hoje, de deixar o que precisa ser deixado, para que a gente tenha certeza e convicção que Deus nos salvará, que Deus nos levará para Ele, amém? Então não é tempo de ficar olhando o que o irmão fez, ou o que deixou de fazer, ou o que a igreja está fazendo, é olhar para nós mesmos, amém? Porque lá na glória, ou lá na eternidade, seja no céu ou na terra, não vai ter desculpa em dizer: foi por causa dele que eu parei, foi por causa de que circunstância que eu parei. Não, as pessoas não são culpadas, nós somos os culpados, amém? Porque a palavra de Deus é suficiente. As pessoas podem dizer qualquer coisa de nós, mas o que nos firma é a palavra, amém? É o que Deus diz a nosso respeito, não é o que os outros dizem, mas é o que Deus diz. Isso nos faz permanecer em Deus. A gente precisa entender então algumas coisas nessa preparação, que quando Deus criou o mundo, Ele criou com algumas leis, Ele estabeleceu leis. Quando Ele criou o mundo, quando Ele criou eu e você, Ele estabeleceu leis. E um exemplo disso é um exemplo da lei da gravidade.
A gente pode pensar, ou quando nós éramos menores, não tínhamos conhecimento, e lembra os bebezinhos, os nossos filhos, bebês, eles sobem lá no sofá ou sobem na mesa e parece que ele não sabe da lei da gravidade, do perigo que é de estar ali em cima, porque desconhece da lei. E se ele pular ali da mesa, vai acontecer um estrago. E não adianta falar para Deus, falar, Deus, ele não sabia, ele é tão pequeno, ele não sabia. Mas não cabe a saber ou não, existem leis que Deus determinou, e que se não forem cumpridas, traz morte, traz estrago. Amém? Deus estabeleceu leis. Então existe essa lei da gravidade, existe a lei da semeadura, que tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então o nosso hoje é um resultado de uma semeadura de anos. Se você está bem, glória a Deus, porque você semeou coisas. Se você talvez está tão ruim assim, é porque foi semeado coisas. Então nós precisamos hoje entender que existem algumas leis, e essa lei que a gente vai estar falando hoje é a lei do pecado e as suas consequências. E eu vejo alguns de nós, eu mesmo, tem algumas coisas que a gente fala assim, não é pecado, tipo assim, porque a gente pensa que pecado é só roubar, é só matar, ou aliás, falar mal de alguém, isso também é pecado, né? Mentir, assim como o presbítero Vitor disse, né, o cara era mentiroso e agora é o homem da verdade, aleluia, né? E realmente Deus muda por causa de uma decisão interior, de um arrependimento, quando Deus alcança o nosso coração. Então, Deus estabeleceu leis, lá em Hebreus 11, versículo 3, diz que, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, tudo que é visível, vê existir das coisas que não aparecem. Existem leis espirituais. Tudo que há na terra é por causa de um aval no mundo espiritual. Está acontecendo um mover no mundo espiritual que nós não enxergamos. E que existem leis no mundo espiritual. E se nós quebramos essas leis, ela traz consequência para o nosso físico também, para a nossa vida na terra agora. Eu acho que muitas das coisas que nós vivemos são consequências de pecado. Muitas situações que talvez nós nos encontramos são consequências de pecado. Mas glória a Deus que Deus, Ele abre essa oportunidade de um arrependimento. Eu falo isso porque o Kleber e a Tati também, né? O Kleber e a Tati compartilhou comigo um pouco o coração deles, do milagre que Deus fez na vida deles, né? Foi descoberto ali também que é uma menininha, né? É uma menininha, glória a Deus, vamos aplaudir. É uma menininha, uma promessa de Deus que está ali. E para quem não sabe, né? Foram 2 anos, né, Tati, que você buscou por um milagre. Deus, eu quero, porque eu quero ser liberta, eu quero poder dormir em paz, eu quero poder, mas não tinha, durante 2 anos na igreja, vindo todos os domingos, não recebeu. E ela compartilhando comigo, né, num dia ali, o Kleber também, que chegou um dia que ela ficou por aqui, né? Já era a última chance para fazer o teste. Se eu não tivesse lá, passasse no teste, não ia dar para ter o bebê e tudo, teria que fazer umas outras coisas, né? E chegou um momento que ficou por aqui, ao ponto de desejar não existir mais. Só que chegou um momento tão lindo, que é o momento que tem que acontecer conosco. O momento onde ela disse assim: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Senhor, eu me rendo a Ti hoje. Senhor, eu me rendo a Ti hoje. Senhor, eu me rendo a Ti hoje. A vida foi entregue por completo naquele dia. E depois desse dia, ela conseguiu dormir, porque ela não conseguia dormir. Tinha que tomar remédios para dormir, né, Tati? E ela conseguiu dormir a partir desse dia. E depois veio o bebê, e veio tantas bênçãos. E o casamento deles está uma bênção hoje. Foi por causa de o quê? Por causa de uma rendição. Senhor, eu me rendo, eu cansei. Não, por quê? Ela vinha na igreja, isso é porque ela falou, né? Às vezes vinha com um propósito de, Senhor, eu quero um milagre. Mas não queria realmente o Senhor do milagre. Não queria uma rendição na palavra. Então tudo começa, de dentro para fora, uma rendição. Então hoje é o dia
também do seu milagre, se você se render. Amém? Nós precisamos nos render. E quando ela se rendeu, as coisas começaram a acontecer. E muita coisa então não acontece em nós, porque falta uma rendição. Falta realmente uma entrega. Amém? E hoje é esse dia de entrega, em nome de Jesus. Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E Romanos 6, 23 é um versículo tão conhecido que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E glória a Deus por isso, porque o salário do pecado é a morte. E a gente vai ver o que é pecado. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, Ele criou todo o universo e falou para o homem: vai e governa todas as coisas, apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não faça isso. Havia uma lei ali, amém? A lei, onde não existia pecado, havia apenas uma lei ali: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que Adão e Eva fez? Desobedeceu. Repita assim comigo: desobedeceu. E a desobediência então trouxe consequência. A desobediência trouxe a morte. A morte é afastamento de Deus. Ele foi afastado de Deus. Isaías 59, 2 fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Muitas das vezes nós não recebemos um toque da parte de Deus porque ainda tem uma parede aqui que precisa ser tirada. Amém? Nós precisamos tirar essa parede. Então, onde não parecia ter pecado, morte ou tantas coisas, foi só uma desobediência. Foi uma coisa que parecia que não vai fazer falta nenhuma, não é nada a ver aquele ali. E ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e trouxe a morte através da desobediência. Então, desobediência à palavra de Deus traz morte. Amém? Só que a desobediência à palavra, a gente não pode selecionar escrituras. Amém? A gente não pode ser como um certo, não vou dizer cristão, porque acho que na verdade não era, né? A Bíblia dele, ele era fininha, a Bíblia dele. E algumas pessoas perguntaram, por que a Bíblia dele é tão fina, sendo que a nossa é um pouco mais grossa? Aí ele falou, que porque tem versículos quando eu acho que não se refere a mim, eu tiro fora, né? Eu tiro, ele só pega aquilo que faz bem para ele. E muitas vezes a gente vem na igreja só com aquilo que, se for conveniente. Se for para mim receber aquele milagre, então eu vou. Se não for, então deixa. Mas nós precisamos, né, ter uma entrega, ter um arrependimento. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Isso aqui eu quero ler com todos. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Tem coisas que a gente pensa que nada a ver, né? Tem coisas que a gente só selecionou, isso aqui é para mim, isso aqui é para outro. Mas aqui está falando que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui já fala do pecado e suas consequências. Uma vez que eu pratico esses pecados, eu não vou herdar o reino de Deus, vai trazer consequências. Amém? E Deus tem um reino para nós, Deus tem algo separado para nós. Amém? Então, quais são essas consequências? Aqui a gente viu só que nós não vamos herdar o reino de Deus. E são vários. A gente poderia só ter um culto só para lidar com cada um desses. Mas creio que aqui já deu para analisar algumas coisas se eu e você estamos praticando isso. Não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos deixar isso. Amém? E quais são as consequências? Que muitas vezes a gente se esquece. E eu vejo, às vezes, muitos de nós, às vezes, estamos em algumas consequências e não estamos discernindo. Estamos dizendo que estamos bem,
mas a verdade é que estamos, às vezes, vivendo algumas consequências. E quando a gente quebra algum princípio de Deus, a primeira consequência, ela é que nos afasta de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, ela nos afasta de Deus. Isaías 59:2, tá? Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Se eu peco, Deus é um Deus de graça, sim, misericórdia. Mas só que se eu peco, se eu desobedeço a ordem dele, nós nos afastamos de Deus. Não é Ele que nos afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Nós optamos pelo mundo, nós optamos pela nossa vontade e não pela vontade de Deus, tá? E esse eu creio que é um dos piores pecados. Ficar longe de Deus. Como que é ruim ficar seco? Como que é ruim ficar longe de Deus? Não é como que é ruim não sentir esse rio fluindo dentro de nós? Como que é ruim? Mas tem uma canção que diz: aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe mais viver. Amém? Então, se você já pisou, então hoje volta de novo para esse lugar, porque não tem lugar melhor para a gente viver na presença dele. E outra coisa que acontece, porque quando nós nos afastamos de Deus, Deus que é a nossa guarda, Deus que é o nosso protetor, então nós ficamos vulneráveis ao ataque do diabo. Ou seja, a segunda consequência é, nós damos legalidade para o diabo. Se você quiser anotar, nós damos legalidade para o diabo. O diabo, a Bíblia fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Amém? 1 Pedro 5:8 fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando brecha, buscando a quem possa tragar. Então quando nós abrimos brecha, então ele vem, entra e faz a destruição. Ele rouba aquilo que Deus entregou para a gente. E a gente precisa entender que ele anda ao nosso derredor. Repita assim comigo: derredor. Porque o nosso redor está lá em Salmo 34:7. Salmo 34:7. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. E ao nosso derredor está o diabo. Mas ao nosso redor está usando, nós estamos protegidos em Deus, aqueles que temem ao Senhor. Mas quando pecamos, abrimos essa brecha e abrimos legalidade para o diabo vir e nos tragar. E quando o diabo nos traga, uma das primeiras coisas que ele faz conosco é trazer uma insensibilidade. Nós começamos a ficar tão insensíveis a Deus, porque a nossa mente começa a ficar cauterizada, não consegue mais sonhar com os sonhos de Deus, não começa, já não consegue mais, ser tocado, permitir ser tocado por Deus. Porque a nossa mente foi cauterizada. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, que diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Né? E também no Antigo Testamento fala sobre lepra, que quem tinha lepra, ela ficava afastada da congregação, afastada do tabernáculo, afastada da glória de Deus. Ela tinha que ficar isolada. E assim que acontece conosco, a lepra é um símbolo de pecado. E quando nós pecamos, é como se fosse uma lepra, traz uma insensibilidade. E o processo da lepra é muito parecido com aquilo que acontece quando uma pessoa peca. Porque a princípio, a lepra, ela é algo oculta. Ela está por dentro no organismo, mas não aparece. Mas a lepra está lá, né? Quando a lepra entra, amém? Quando a lepra entra, estou falando que a gente está com lepra, né? Mas quando a lepra entra, ninguém vê. E aí vem o outro estágio. A pele começa a brilhar. E esse brilho é como se fosse pecado. No início parece brilhoso, parece bonito. Mas mal sabe a pessoa que aquilo vai se tornar depois uma casca, uma ferida. E é isso que acontece, começa a inchar a pele e começa a criar aquelas cascas grossas. Ao ponto que a pele fica tão insensível, mas tão insensível, que ela pode chegar perto do fogo e não sente que está sendo queimado. E assim que acontece também com o nosso espírito. Ficamos com a lepra por dentro e cria aquela casca grossa no nosso coração, e a gente está tão perto do fogo de Deus, e a gente não sente nada. Não sente nada, porque tem essa casca grossa.
E isso é uma das consequências do pecado. Eu e você, nós sabemos muito bem como está essa sensibilidade com Deus. Vamos fazer uma oração? Amém? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, meu Deus, de quantas pessoas aqui, há quanto tempo, ou talvez há tanto tempo, não sente aquele toque tão especial. Por muitas vezes deixar aberto algumas legalidades. E mal sabia, meu Deus, algumas pessoas, que aquilo traria uma insensibilidade. O diabo roubou aquela paixão e aquela sensibilidade, aquele fogo que havia. Mas eu oro, meu Deus, que nessa manhã volte esse fogo. Que nessa manhã seja restaurado, meu Deus, essa pele. Seja restaurado, meu Deus, esse espírito. Meu Deus, para que haja, meu Deus, um arrependimento e haja, meu Deus, esse chamado de volta ao primeiro amor. Para que possamos ter esse encontro contigo e viver, meu Deus, nesses últimos dias, meu Deus, com todo fervor, meu Deus, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Pai, desde já começa a tirar as cascas. Já começa, meu Deus, a aplicar do teu azeite. Meu Deus, do teu bálsamo que traz cura. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Desde já começa a tirar, Pai, começa a tirar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse estágio, se nós não nos posicionarmos, ele traz mais consequência. E a consequência que depois traz, é muito difícil voltar. Porque a gente começa a ir para uma outra consequência, que é a incredulidade. A gente começa a duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus já não é mais verdadeira para nós. A gente começa a ser aquilo que o mundo tem pregado. É um evangelho humanista. Um evangelho que só pensa em si, que tem que agradar a si. O que é importante é ser feliz. É um evangelho que não tem nenhuma renúncia. É um evangelho que não precisa deixar nada. É um evangelho que seja feita a minha vontade e não seja feita a vontade dele. E a gente entra num estágio de incredulidade. E é um estágio desesperador. Porque tantas coisas Deus está fazendo. Tantas coisas eu vejo Deus fazendo. Deus operando, sabe, nas nações, Deus fazendo. E nós parece que ficamos tão indiferentes. Sabe, quantos creem que Deus vai salvar essa nação? Quantos creem que Deus, Ele deseja a nossa vida, usar a nossa vida para salvar a nossa vizinhança também? Amém? E se nós cremos, porque nossas atitudes se contradizem? Porque estamos tão insensíveis ou incrédulos quanto a isso? Crer que, sabe, uma simples oração pode mudar a nossa vida? Sabe, a gente vem para a igreja e a gente precisa ter essa fé de que se eu me posicionar, se eu me arrepender, Deus pode mudar a minha vida completamente. Amém? Ou será que você já não crê mais? Será que você já não crê mais no poder do Evangelho? Será que você não crê mais no poder dessa palavra que traz vida em nós? Eu acho que na verdade todos nós precisamos ter um encontro com Deus, amém? Amém? Com a maioria todos nós, não vai ter nem equipe lá mais. Porque todos nós precisamos estar lá, de joelho, clamando por uma mudança, senhores. Entramos num lugar que muitas vezes de tanta indiferença, Senhor, não conseguimos sentir, ver aquilo que o Senhor está fazendo. Não lemos mais a palavra, não oramos mais, parece que não tem mais aquela sede. Nós precisamos voltar. Amém? Precisamos confiar na palavra. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tendo cuidado, irmãos, que jamais aconteça que qualquer de vós perverso de coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mateus capítulo 13, versículo 58. Diz que Jesus ele não fez muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade do povo. Da incredulidade. Então a incredulidade é uma consequência de um afastamento de Deus lá atrás, que abriu legalidade, o diabo veio e roubou, e implantou um vírus, que é a lepra,
que no início parecia tudo bonito, aquilo se inchou e criou uma casca, e hoje ficamos insensíveis e ficamos incrédulos já. E se a gente não sair desse lugar, a gente vai para uma outra consequência. A outra consequência é prisão. A pessoa chega a um ponto que aquilo virou um vício. Ela não consegue mais sair desse lugar porque aquilo virou um vício. Ela já se acostumou a lamber suas feridas. Ela já se acostumou a olhar simplesmente para o homem, para os defeitos dos outros. Ela já se acostumou talvez, ou ele já se acostumou a viver com o celular e não com Deus. Já se acostumou com algumas coisas que nos distanciam de Deus. E aquilo virou uma prisão. Ela não é livre mais. Não é livre mais para abrir os braços e dizer, Senhor, eu sou livre para decidir o que eu quero. Mas ela não consegue decidir por si mesma, porque a própria carne, a própria prisão, aquele espírito te impulsiona a fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Mas Isaías 61, versículo 1, olha o que diz: as boas novas. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar o quê? Libertação aos cativos e por liberdade aos algemados. Então, a unção de Deus está nesse lugar para nos fazer livre desse lugar. Você vê que para tudo tem uma solução e para tudo Jesus é a solução. É só Jesus, é tudo por Ele, por meio dEle. Não tem outro caminho. E se a gente permanece nessa prisão, nesse vício, Salmo 42, 7. Um abismo chama o outro abismo. Cada dia mais nós vamos nos afundando. E cada vez que nós vamos nos afundando, as coisas vão ficando mais escuras. A gente não consegue mais enxergar o caminho que a gente precisa andar mais. A gente começa a tropeçar em coisas tão simples da vida. A gente começa a não enxergar mais a luz, o brilho da glória do Senhor. E o nosso semblante muitas vezes ficou tão obscuro, porque a glória de Deus já não está mais naquele coração. E o problema é que quanto mais fundo a gente desce, mais é difícil subir. E você tenta com a sua força própria subir aquele abismo, mas cansa. Você sabe que você não consegue, mas glória a Deus de novo. Glória a Deus porque existe uma mão que estende sempre a gente. Para todo aquele que clama a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, clama a mim, clama a mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí, alguém está clamando a mim. A multidão me segue, mas alguém está clamando a mim. E Deus vai lá para aquela pessoa e tira daquele lugar. Alguém que não enxergava mais. E Deus trouxe visão para aquele cego. Mas por quê? Porque clamou ao Senhor. Porque clamou ao Senhor. E por último, e se nós insistirmos, gente, hoje é tempo de decisão. Não estou falando hoje, é tempo, esse tempo que a gente vive como igreja na face da terra, como igreja do Senhor. Deus está levantando e chamando o povo, não um torrache só, mas o povo de todas as nações a um arrependimento. Nós não podemos secularizar aquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos naturalizar aquilo que Deus está fazendo. E se a gente continuar, a última consequência é quando vem juízo. Mas será que é necessário a gente esperar chegar até trazer juízo para a gente? E juízo, você sabe o que pode acontecer como juízo? E aquela pergunta, eu vejo, algumas coisas entristeceu bastante nesse mês, mas trouxe um despertamento. E aquela palavra eu quero liberar sobre a igreja também. Será que a gente não aprendeu ainda? Será que é necessário vir juízo sobre a igreja para a gente poder se despertar? Será que é necessário vir algo mais pesado para a gente dizer, tá bom Deus, agora eu aprendi. Deus é um Deus de misericórdia. Só que a misericórdia dele também tem limites. Porque a gente só apoia naquele versículo, as misericórdias do Senhor não têm fim. Tá bom, isso é uma parte da Bíblia. Mas tem outra parte da Bíblia também, que diz que um dia vai chegar o juízo.
e ali não vai ter misericórdia. E agora, cá entre nós, se Jesus voltasse hoje, se hoje fosse o nosso dia, se hoje for o nosso dia desse encontro, estaríamos em paz com o Senhor? Estaria, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à visão celestial, mas eu permaneci. E a gente pensa que está tudo bem. Porque a gente pensa, eu não estou roubando. Eu não estou saindo de casa para adulterar, para dormir com outras amantes. Eu não estou roubando ninguém. Mas alguns pecados são sutis, como lepra, e vem e entra no nosso coração. Um dos pecados é o humanismo. É a idolatria, a adoração ao eu. Quantas vezes a gente não faz as coisas que Deus pede, porque eu não estou com vontade, porque hoje o sol está tão bonito, vou fazer um churrasco lá. É porque hoje, olha, a praia deve estar uma delícia. Mas seja feita a minha vontade. Mas você sabe muito bem o que o Espírito Santo convence você das áreas que a gente humaniza. A gente faz o Evangelho apenas para nossa conveniência. A Bíblia diz lá em Mateus: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Senhor, eu não preguei já aqui no culto um dia? Senhor, eu já não profetizei, eu não fui usado um dia? Senhor, eu não já expulsei demônios um dia? Aí ele chega para esse indivíduo e fala: afasta de mim, todos vocês, que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu já preguei no teu nome, Senhor, eu estava todo domingo. Mas afastai de mim, porque somente entrarão no reino de Deus aquele que faz a minha vontade. E não sei se você reparou nesse ano, né? Desde o início de janeiro, as palavras estão sendo liberadas para um compromisso, para um concerto. Mas até quando a gente vai ficar pregando isso? Eu aprendi. E eu quero a cada dia mais me alinhar. Eu quero ser fiel com aquilo que Deus nos pediu para fazer. Eu quero ser fiel com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas Deus, Ele liberou sobre nós, então, uma oportunidade. E hoje é a oportunidade dessa preparação do encontro com Deus. O momento da gente decidir, tomar uma decisão. 1 Coríntios 15, do 21 ao 22, já começa a dizer um pouco das boas novas. Porque falar em pecado às vezes traz um peso. Estava até conversando um pouco, né, com o Rogério ontem, né, um pouquinho e tal. E às vezes com o confronto é ruim, né, faz a gente ficar meio assim nas cadeiras, né, um certo incômodo. Mas glória a Deus que o Evangelho é para confortar aqueles que estão aflitos. Mas o Evangelho também é para incomodar aqueles que estão acomodados. Amém? Ele mexe com a gente. Não tem como ler essa palavra e ficar assim. Parece que quando a gente lê essa palavra, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Senhor, eu me rendo. Chega. Deus, o Senhor venceu. Não dá mais para viver para mim mesmo. O Senhor venceu. E aqui diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, sabe, não é só naquela eternidade. Deus nos dá vida agora, sabe, agora já é a eternidade. Amém? A eternidade só é uma consequência daquilo que a gente está vivendo aqui. Amém? Então nós podemos já receber vida de Deus. Essa palavra vida, a palavra, ela não cabe apenas à eternidade, é vida em abundância. Aquele prazer, uma vida com propósito. É uma vida com Deus.
Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19, eu estou falando várias referências para você entender que a Bíblia é fiel e digna de toda aceitação, é ela que está falando e não nós. Amém? Aqui está dizendo o seguinte, 1 Pedro 1, 18 ao 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que foste resgatado, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, nós somos comprados por esse sangue. Amém? Então, antes, escravo do pecado, hoje nós podemos ser resgatados. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A equipe do encontro, nós estamos meditando o Evangelho de João e sempre compartilhando versículos de João. E ali tem no João 10, fala que eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem não entra pela porta é ladrão. Sabe o que eu aprendi com aquilo que eu estava meditando? Que se a gente tenta entrar por uma outra porta, a gente vai roubar a glória do Senhor. A gente vai querer a nossa glória, a gente vai querer as nossas coisas. Mas a gente precisa entrar por essa porta. Porque é tudo por meio dele. E para ele são todas as coisas. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, não tem doutrina de homens ou pensamento de homens. Não, é ele. É ele. É só Jesus. É para ele que nós precisamos nos entregar. Não é para homem. Porque às vezes eu vejo alguns movimentos que idolatram homens. Né? Onde você tem que viver pelo pastor, viver pelo líder, confessar tudo para o líder, é tudo líder. Peraí, quem é o nosso líder? Quem é o nosso pastor? Amém? Quem é? É Jesus. Amém? Eu não estou desfazendo do papel do pastor, dos líderes, não. Cada um tem sua função e glória a Deus por isso. Mas é necessário que a gente se arrependa a Ele. Porque eu posso estar bonitinho para o pastor, eu posso estar bonitinho para outras pessoas, mas e perante Deus? Por isso que em Atos 3, versículo 19, a pregação também dos discípulos continuaram. Na pegada de João, na pegada de Jesus, e os discípulos continuaram ali. O apóstolo Pedro ali, pregando para a multidão, e ele disse o seguinte: arrependei-vos. Até lembrei do Danilo agora, do jeito que eu falei. Arrependei-vos, né, Danilão? Eu lembro que teve um dia, no Dia das Mães, Danilo pregou aqui, Dia das Mães, e ele convocou o povo ao arrependimento. Quando se lembram? Né? Foi bem aquele dia lá, né? Arrependimento. Eu até fiz um meme que fala, né? Meme, né? Coloquei a foto do Danilo e coloquei assim: arrependei-vos, 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 né? É que a linguagem do Danilo é essa: arrependei-vos, arrependei-vos. E glória a Deus por isso, porque Deus coloca um peso sobre cada coração, amém? E o peso é chamar o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Será que a gente crê nessa palavra? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o nosso pecado e para que venham tempos de refrigério na nossa vida. Aonde está o segredo aqui? Para ter uma vida de refrigério e uma vida de Deus. Porque a gente só procura o refrigério, procura as bênçãos, mas antes de vir tudo isso, é necessário vir ali no fundo, que é arrependimento. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É para Ele que nós vamos confessar os nossos pecados. Amém? E creia que Ele perdoará os nossos pecados, se nós nos arrependermos. Não se colocar de pé, mas uma coisa eu fico preocupado. Não sei se tem aquela canção Preciso de Ti, queria que colocasse de novo. Mas como que está, sabe, o teu coração, de fato, queimando por Jesus? Foi ministrado lá na célula, Jesus confrontando seus discípulos. Tu me amas? Senhor, eu te amo, eu disse que eu te amo aqui no culto.
Então vai e apacenta minhas ovelhas. Senhor, tu me amas? Segunda vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe que eu fui lá no culto e disse eu te amo de novo? Peraí, segura um pouquinho aí, segura um pouquinho. E pela terceira vez, tem que fechar o retorno, tá? Aleluia, aleluia. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Um reflexo, se nós amamos ao Senhor, é nós apacentarmos a ovelha dele, as ovelhas dele. É contato com pessoas. Amém? Não é olhando para apenas nós, é se importar com os outros. Um reflexo de todo aquele que ama o Senhor. Ama com amor verdadeiro, não com amor filéu, que é um amor de amigo, um simpatizante, mas aquele amor verdadeiro. As atitudes, vai ser consequência, vai externar. E eu quero externar isso. Quantos querem externar isso? O amor, exalar o amor. Nada se torna um peso. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. Então o que falta? E para voltar esse amor, o que falta? Falta um arrependimento. Porque para aquela igreja de Laodiceia, que estava tudo bem para eles, já sou rico e já está tudo bem. Tem aquele versículo que é muito falado para não cristão. Eis que estou à porta e bato. Esse versículo não é para ímpio, não é para gente do mundo. É para uma igreja morna. É para uma igreja que diz que está tudo bem, mas Jesus está do lado de fora. É para uma igreja que está vindo todos os domingos, mas chega na segunda-feira e coloca ele do lado de fora. Ou melhor, sai daqui meio-dia, na hora do almoço, e já esquece de tudo que foi ministrado. E uma coisa que Deus tem falado no meu coração: Akira, continua naquilo que eu tenho que liberar para você. Não esquece, não perde o foco. Não perde o foco. Desde o começo do ano, não perde o foco. Deus quer levantar uma igreja que seja referência. Mas para isso é necessário arrependimento, mudança. Não perde o foco. Não perde o foco. Não perde o foco. Arrependimento, posicionamento. E vamos estar naqueles 2 dias, homens e mulheres, para nos alinhar ainda mais. Porque eu entendo. Se você não vai, eu não estou querendo colocar um peso sobre você, não. Mas é tão bom, de tempos em tempos, avaliar nossas atitudes. Avaliar o nosso coração. E ver se realmente estamos alinhados com todos os princípios da palavra de Deus. Mas eu já sei que vai ser pregado. Pensamos que seja assim. Porque cada encontro não é diferente do outro. Porque nós aqui, nós da igreja, a gente dá uma certa liberdade. Para que a pessoa possa liberar também aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Nós não nos prendemos no livrinho. Tá? Mas Deus vai fazer grandes coisas lá. E Deus vai fazer grandes coisas aqui. Se eu e você decidir. Então hoje, sabe, a gente não está brincando de crente. Eu quero chamar aquelas pessoas que querem isso. Querem ter um encontro com Deus mesmo. Estou falando nos 2 dias, estou falando hoje. Hoje Deus pode se revelar a nós. Esse é meu anseio. Mas hoje eu quero fazer um apelo para aqueles que querem deixar algumas coisas aqui. Arrependimento. Você sabe o que precisa ser deixado. Mas ao vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Os obreiros, nós vamos ajudar. Mas até mesmo você é obreiro também. Se eu também, pastor. Se for preciso, vamos confessar tudo aqui. Mas que seja um novo tempo. Não por causa do encontro, mas por causa daquilo que Deus está fazendo e quer fazer. Amém? Então pode soltar a canção. Eu quero que você feche seus olhos. Primeiramente, eu quero que a gente possa sondar nosso coração. Sondar nosso coração. Eu sinto uma sensação de urgência. Não é para amanhã. Eu sinto algo mexendo dentro de mim. É uma urgência. Uma urgência ao arrependimento. Não é um convite, é um chamado. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que venham tempos de refrigério, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham esse novo tempo. Arrependei-vos.
Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Vai gerar frutos agora, vai começar a dar frutos, porque a terra foi sarada. Mas para isso é necessário arrepender-vos e converter-vos. Não venha por uma emoção, mas venha você que realmente quer decidir se arrepender. Venha aqui à frente. Nós vamos levantar um altar aqui para o Senhor de arrependimento. Nós vamos aqui. Eu quero convidar todos que vieram aqui à frente a nós nos humilharmos diante dele, se ajoelhar na presença dele. Você que pode, vamos ajoelhar na presença dele. Pode deixar essa canção até o final, porque não sou eu que vou se arrepender por você, mas é cada um de nós. Precisamos nos arrepender. Muita coisa que está acontecendo na nossa casa é consequência. É consequência. Pode aumentar. Vamos criar um ambiente de quebrantamento e arrependimento. Senhor é único Deus, digno, santo, o Deus que nós servimos é um Deus santo. Sem santidade não veremos ao Senhor. Sem santidade não veremos ao Senhor. Santo. Hoje nós queremos depositar no teu altar a nossa vida como sacrifício vivo. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, nós aprendemos. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Clama ao Senhor, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tira essa casca do meu coração. 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 Aplica do teu bálsamo no meu coração. Eu quero que algo mude hoje. Eu quero que algo mude hoje através do arrependimento. Eu me rendo ao Senhor. Entenda que sem o Senhor não dá. Com a sua força não dá. Entenda que sem o Senhor não dá. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei.
andei com Ele e Ele comigo. A comunhão é restaurada.